O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. E então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Roque Gonzalez, de Santa Cruz, Assunção, Paraguai, 1576, 15 de novembro de 1628, era sacerdote quando entrou na Companhia de Jesus e em 1609. Durante quase 20 anos procurou evangelizar os habitantes das florestas daquelas regiões, agrupando-os nas reduções e instruindo-os na fé e nos costumes cristãos. Foi morto traiçoeiramente por causa da fé, juntamente com Afonso Rodrigues, espanhol. 2 dias mais tarde, noutra redução, lugar onde eles reuniam-se, sofreu cruel martírio João del Castillo, também espanhol, que tinha sido ardente defensor dos índios contra seus opressores. Estes 3 sacerdotes jesuítas martirizados na região do Rio da Prata foram beatificados por Pio XI em 1937 e canonizados pelo Papa São João Paulo II, quando da sua visita apostólica ao Paraguai, no dia 16 de maio de 1988, em Assunção. São Roque Gonzalez, Afonso Rodrigues e João del Castillo, presbíteros e mártires, rogai por nós. Amados irmãos e irmãs, a Igreja hoje celebra também a memória obrigatória de São Roque Gonzalez. São 3 sacerdotes do século XVI, XVII, e ficou muito conhecido, depois da pequena introdução que nós ouvimos, o milagre do coração de São Roque Gonzalez. E o tipo de martírio foi que seus corpos foram incendiados. E quando voltaram para ver o corpo de Roque Gonzalez e viram que o corpo não estava tão desgastado, abriram o peito e com uma flecha rasgaram o coração de São Roque, e o milagre é que foi ouvida uma voz. E esta voz era a deste santo sacerdote: tanto que eu cuidei de vocês, e vocês mataram quem de vós tanto cuidou. Amados, esta voz é a voz do Filho de Deus,
que do alto da cruz diz ao Pai: eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes. Então, amados, a questão é que há um povo em que hoje vive com hábitos pagãos, como os índios que foram evangelizados por Roque Gonzalez. Depois, como foi que ele evangelizou? Colocava estes homens em um lugar para recolhimento e ali lhes pregava o Santo Evangelho. Do mesmo jeito de São Paulo. Paulo via que as comunidades estavam pagãs, Paulo chegava e ia anunciar e pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E como a exemplo de Zaqueu, existe uma conversão, existe uma mudança de vida. E entre nós, no século em que vivemos hoje, neste mundo moderno, há facilmente uma dissociação entre a fé que celebramos. Eu venho à missa, eu vou ao terço, eu venho habitualmente à igreja, mas eu posso ficar com a vida e os hábitos pagãos. Então eu vou ainda viver uma fé, desde que essa fé ela não oriente o meu modo de viver. Aí entra no Evangelho. Bom, quem era Zaqueu? Cobrador de impostos, atraiçoava aqueles dos quais ele tomava os impostos, né? Homem rico, está numa figueira. Esta figueira já foi dita por Jesus certa feita que a permanecesse, deixasse ela no meio da vinha, possa ser que ela dê fruto. Sim ou não? Lembram? Não, corte não, deixe. Então, olha aqui um fruto. Zaqueu, se aproveita da figueira, sobe lá em cima, porque ele era de estatura baixa. Depois, quando ele desce, que vai à casa, ou seja, Zaqueu permite que nosso Senhor Jesus adentre na sua história de vida. E, ao contrário dos que estavam ali, apenas observando Jesus, que começam a criticá-lo, porque Jesus entra na casa dos pecadores. Jesus ele quer entrar no coração, na alma, onde ele realmente habita. Então, isto aconteceu e Zaqueu sofre uma ação de nosso Senhor Jesus Cristo que compromete o modo de pensar e de agir daquele homem nanico, porém agora ele fica de pé e agora ele vê a estatura da graça que ele deveria ter, que era Jesus. Imediatamente ele se converte. Não, Jesus, eu não vou apenas participar do culto e a minha vida será outra. A minha vida moral vai ser agora ordenada. Tudo que eu roubei, eu vou devolver. Se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Então, amados, a vida com nosso Senhor Jesus Cristo, ela implica conversão e mudança. A primeira leitura de hoje é justamente, poderia ser um belo evangelho, até porque foi escrito pelo evangelista São João. A sua linguagem é belíssima. Ele fala de um homem que está vivo, porém morto. Ou seja, eis o Cordeiro de Deus. Quem é este homem? Jesus. Ele precisa estar assim para que venha a esta Eucaristia. Ele está com as marcas da ressurreição. João ele coloca uma linguagem como uma carta escrita, como que um anjo para uma igreja de Sardes. E esta carta chega com a linguagem de ânimo. Observa,
converte-te. Se não estiveres vigilante, eu virei como um ladrão. Eu virei como um ladrão, sem que tu saibas em que hora te vou surpreender. Todavia, aí em Sardes, existem algumas pessoas que não sujaram a sua roupa. Que roupa é essa, amados? Do sacramento do batismo, quando a alma foi revestida pelo homem novo Jesus. Tem pessoas que vivem santamente. Então, estas vão comigo andar, vestidas de branco, pois merecem isso. Quem vive assim é visto como vencedor. Não apagarei o seu nome do livro da vida, mas o apresentarei diante de meu Pai e de seus anjos. Amados, que belíssimo testemunho que nos é dado nesta primeira leitura. Então, como toda mensagem do Apocalipse, também como nós vimos na mensagem do final do Evangelho de São Marcos, os cataclismas, as grandes tribulações, o fim dos tempos é dado para aqueles que estão dentro da igreja, eclésia. Sol é Cristo, a lua é a bem-aventurada Virgem Maria, que é a imagem da igreja, e as estrelas são os santos. Amados, se nós não vivermos dignamente, o sol escurecerá, ou seja, a graça de Cristo some da alma, a pessoa fica sem brilho, sem a luz divina. A lua vai apagar, sim. Uma comunidade que não vive santamente é apagada. Apagou, né? Acabou-se, né? Não tem sentido ficar somente no formalismo, abre e fecha igreja, abre e fecha igreja, abre e fecha igreja. Como é que pode? Como é que convence, né? Não convence desse jeito, né? E as estrelas cairão do céu. A vida de santidade desaba. E vivendo assim, então, nós não estamos escrevendo o nosso nome no livro da vida. Eu não sei você, mas eu medito muito na salvação. E mais do que ficar fazendo exame de consciência, será que eu estou pecando? Será que? Porque senão vou transformar a nossa religião, vamos transformar a nossa religião em uma neurose antes disso tomado. Jesus, é preciso nós lermos as cartas de São Pedro e São Tiago. Qual é a verdadeira religião? É essa que Zaqueu abraçou. É Jesus. Então, antes de tantos exames de consciência que nós exercitamos, claro, é preciso fazermos, irmãos e irmãs, atos de fé, atos de esperança, atos de caridade. Certa feita, um grande amigo me orientava dizendo justamente isto. Precisamos fazer um exame da ação da graça de Deus na nossa alma. Quem eu sou? Zaqueu, como nós ouvimos no Evangelho, pôde então fazer este itinerário da graça de Jesus, ficou de pé diante do Senhor. Que Senhor? O mesmo que está morto, porém de pé. E ali poderá comungar do banquete eterno. Essas mensagens, amados, no final do ano litúrgico, elas, claro, que têm todo sentido com as missas do Advento que nós vamos viver. 4 domingos preparatórios em que nós vivemos a purificação, momento este e que o Padre deseja conhecer um pouco mais você, bater um papo lá na
na igreja matriz, o padre com a estolinha roxa, você contando sua história, seus pecados, o padre lhe orientando, lhe conduzindo, porque acabou o ano e é o tempo de buscar o sacramento da confissão. Até para aprender o seu nome, né? Que eu não lembro, não sei, porque não conversa, não chama, não visita o padre, né? Né? Não bate um papo lá. Fofocar eu não vou. Pode ter certeza que um cafezinho para fofoca não vai ter, né? Mas eu vou estar lá sentado, né, nesses dias de penitência do advento para ouvir as confissões dos nossos fiéis, para que sejam revestidos com estas vestes brancas e diante do Senhor possam alimentar-se do banquete aqui na missa e o banquete da eternidade, que é o próprio Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.